Olá, muito boa noite. Mais uma noite de live. Vamos aguardar as pessoas começarem a entrar. Daniel já está na área. Robson Esperança, muito bem-vindo, Robson. Tiago. Hoje nós vamos falar sobre matrizes de impressão. O Daniel, além de um grande amigo há muitos anos, ele é também especialista em matrizes de impressão. Quando eu fui falar com ele em chapas, ele já me corrigiu. Deixa eu ir chamando o nosso amigo para poder a gente conversar. Deixa eu convidá-lo. Pronto, já vai entrar. E aí nós falamos em justamente falar sobre matrizes de impressão. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Obrigado pela oportunidade e o convite. Imagine, o que é isso? Eu estava introduzindo aqui, falando para o pessoal justamente da nossa relação. Nós já nos conhecemos há mais de uma década, pelo menos. Com certeza. E a gente sempre viu o seu trabalho, de maneira muito profissional. E quando a gente conversou em fazer uma live sobre chapas, você já me puxou a orelha falando das matrizes de impressão. E eu fiquei muito entusiasmado em fazer e a gente falar justamente sobre esse insumo, se é que eu posso chamar assim, depois você vai me corrigir, da produção, que é tão importante no controle de processo, que é outro ponto que a gente tocou na nossa conversa anterior. Então, eu gostaria que você começasse falando quem é o Daniel Heraldo, de onde veio, qual a sua história. Fala um pouco de você. Joia, obrigado mais uma vez. Marcelo, eu sou gráfico de carteirinha. Então, técnico formado pelo Senai, essa escola aí que todos conhecemos, desde 1992. Fiz especialização em offset e, por coincidência, né, o meu trabalho de estudo para conclusão foi padronização de processo de cópia de chapas. Naquela época, ainda que predominavam as matrizes de impressão convencionais, né? A padronização do filme, do fotolito. Aham. Passei por inúmeras empresas, grandes e boas empresas, onde eu fui aprendendo, mas sempre carregando a questão e o aspecto técnico, onde isso é importante, com certeza. E aí as coisas foram evoluindo. Tive também a chance de trabalhar com diferentes produtos no mercado. Aprendi com uma boa empresa, que é a Sanato, onde participei também, sobre as matrizes para flexografia, outro processo de impressão. Você também chamou essa live, né, como processo analógico de impressão, porque hoje existem tantas opções, né? E dentro dos processos analógicos, nós vamos nos focar em offset, que é um deles, né? Um processo de impressão, né? Sim. E isso é interessante. E ao longo do meu tempo, passei por mais outras duas empresas. No início do ano agora, eu tive a grata surpresa de ser convidado pela Conita, com quem eu estou participando, num projeto interessante, importante, que me chamou a atenção, em função da disponibilidade de tecnologia que a empresa tem, uma empresa muito forte no cenário mundial, e em a opção de lançar um novo produto. Então, basicamente, é onde eu tenho uma fortaleza em relação a toda a experiência ao longo dos anos, e aí eu me senti confortável em que a gente trabalhasse junto para introduzir esse novo produto, que a gente vai falar sobre ele ainda hoje também. Né? Claro! Então, quando a gente estava falando, e você já me corrigiu sobre a questão das matrizes de impressão, eu vou tentar me controlar e não falar em chapa hoje à noite, tá? Peço até desculpa por isso, mas enfim.
Mas como é que você vê a importância da chapa de impressão dentro do processo? Eu vou falar em chapa, porque na verdade é o jargão do mercado, Ah, né? bom, é total, né? Então, uma chapa bem gravada, bem copiada, bem reproduzida, de fato é o original que o cliente espera que seja reproduzido. Então, deve Certo? ser a cópia fiel, devido aos ajustes e características. Você pode tocar em relação a ganho de ponto de impressão, algo também que é inerente à característica do. O seu som tá variando. Você tem um fone de ouvido, alguma coisa? Não, Ou chegar um pouquinho mais perto? vou Vamos. aumentar o volume, tá? Aham. Vou chegar um pouco mais perto também. Melhorou, talvez? Para mim melhorou. O pessoal se sentiu aí também um pouco de variação de som aí. Vai dando um feedback para gente. Beleza. Então, uma chapa bem gravada, para concluirmos esse ponto, ela é crucial para a reprodução depois, né? Que da primeira à última folha impressa tem o resultado que o cliente espera, que o resultado final tem de obter, né? Inclusive, Certo. com esses adventos de diferentes tiragens, maiores, menores, personalização ou não, dentro do processo offset, isso deve ser cumprido. E por incrível que pareça, quanto menos tiragem, né, o importante é que o resultado, folha a folha, cópia a cópia, seja o mesmo. Né? Existe uma grande também volume de mercado, um grande número de clientes, de empresas, que reproduzem embalagens através do processo de impressão offset. E também a repetibilidade, o resultado que ele precisa alcançar e trazer é muito importante. Ou seja, em outras palavras, o resultado que o dono de marca espera que tenha no seu produto tem que ser o mesmo durante toda a produção, durante lotes diferentes, ou reimpressões, etc. Então, a pré é Aham. fundamental para que se consiga um bom resultado de impressão. A gente decidiu fazer duas lives porque a gente entendeu claramente de que o assunto em uma live não ia caber. E daí você falou em pré-impressão agora, né? Eu até coloquei na chamada a matriz de impressão um. Quer dizer, o 2, a missão, será semana que vem, com a parte de impressão efetivamente. Vamos começar então pensando em todo o processo da pré-impressão, quais são as tecnologias de chapas disponíveis hoje no mercado? Hoje são algumas ainda e vamos nos concentrar em alumínio, né? Porque ainda existe também outros tipos de matriz de impressão e também a maneira como ela é confeccionada. Mas se tratando de alumínio, basicamente, que é a grande maioria, com toda certeza, nós temos as chapas que são chamadas de convencionais, porque a característica dela era, na época, de cópia, ou seja, da transferência de um fotolito para essa chapa. Então, esse processo já é bem mais antigo. Né? Existiam chapas Certo? positivas, negativas, por conta também da questão do fotolito, da inversão do fotolito. Né? Então, os jornais, por exemplo, só como um exemplo, utilizava chapas negativas. Muita gente ainda usa dessa forma. Sim, eu inclusive fiz uma live com o Ricardo Santaguida semana retrasada, e a gente falava sobre a história da ISO. E aí eu fui remontar toda essa fase, aí fui lembrar do fotolito, da mesa de luz, realmente é bem o que você falou, era transferir do fotolito efetivamente para a chapa com uma prensa, né? E aí a uniformidade era sempre uma complicação. Isso. Você limita um pouco o resultado dessa transferência, ou seja, a qualidade ela é Isso. um pouco limitada em função disso. Há 2 dias atrás eu falei com uma empresa aí do seu estado, da cidade de Capanema, curiosamente, que utiliza laser filme para gravação. Então, olha que interessante. Aliás, para cópia, né? Então, Uhum. veja que realmente ainda existem processos. O Brasil é muito grande, existe um consumo muito grande. E ainda foi uma grata surpresa
para mim, por exemplo, saber que existe um volume muito grande de mercado utilizando essas chapas. Depois da diferença, né, houve o advento de você basicamente substituir o poliéster do filme, que o fotolito era assim, uma camada de prata, que é fazer o enegrecimento do fotolito, por uma base de alumínio, que é a chapa. Então, a primeira chapa digital, eu não me recordo quando ela nasceu, talvez em 1990, se não me falha a memória. Mais ou menos por aí. Isso, e aí era basicamente as chapas de prata. Então, aquela superfície que havia no fotolito, no filme, passou de uma maneira lógica, para você eliminar um step, né, um passo, e ter a gravação, então, direta. E aí, por isso, a expressão CTP, né, do computador para a chapa. Né? Com o passar também dos anos, aí sim eu me lembro bem que em 1995 surgiu também outro tipo de tecnologia de laser, o laser térmico, outra energia, não mais luz, para a gravação das chapas. Né? E eu sei que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre os tipos de chapa também, mas basicamente são 3 grandes ou 4 grandes grupos. Né? No Brasil, por exemplo, para que todos conheçam ou possam ter como histórico, existe ainda um bom volume de chapas violetas também. Né? Alguns jornais ainda utilizam chapa violeta. Gráficas comerciais também, no interior de São Paulo, com certeza é fora do Brasil. A gente vai ter clientes que utilizando chapas também com a tecnologia violeta. Né? A disponibilidade é menor, a oferta é menor, perdão, mas sim existe o consumo por parte de alguns clientes. Ah, entendi. Agora, quando a gente vai escolher uma chapa, que tipo de critério que a gente pode definir na pré-impressão? Né? Impressão a gente discute semana que vem. Na pré-impressão, que tipo de critério a gente pode discutir para poder fazer uma escolha correta de chapa? Bom, vamos lá. Se a empresa ela não tem uma pré-impressão que possui um sistema de gravação, e ela for comprar um sistema hoje atual, existem basicamente 2 tipos de tecnologia, que é a tecnologia CTCP, que se utiliza luz como fonte de energia para gravação, utilizando as chapas convencionais, e do outro lado, o CTP térmico. Uma opção do CTP térmico já existe no mercado e consolidado, né, 2 opções de produto, de consumíveis, seja chapas com processo ou também chapas sem processo. Então, a escolha, primeiro, é pela disponibilidade dessas tecnologias, depois o critério em termos de qualidade ou de resultado passa por algumas características de seus segmentos. Porque quando a gente observa quem são as empresas que fazem gravação de chapa hoje, algumas delas têm uma preocupação muito grande por custo. Então, muitas vezes, a utilização de uma chapa com a tecnologia convencional pode ser a escolha porque ela tem um custo de aquisição, um custo inicial, uma barreira de entrada menor. Né? Já no caso, se você faz uma priorização por qualidade, por repetibilidade, ou depende daquele tipo de cliente que você tem, ou aquilo que você imprime, seu nicho de mercado, pode ser utilizado em diferentes opções, e térmico atinge um nível de qualidade que hoje é o melhor que tem no mercado, com toda certeza. Entendi. E quando a gente fala em pré-impressão, eu me lembro da época em que a gente estudava e tudo mais, o conceito é tudo que acontece antes da impressão efetivamente, né? Então, a pré-impressão ela está muito ligada à parte de entrada de dados, criação de arquivos, e ela também acabou assumindo o CTP, a gravação das matrizes de impressão, a gravação das chapas. Qual é a importância deles gravarem bem essas chapas para o processo seguinte? Qual é a responsabilidade deles? Como é que funciona isso? Isso me faz lembrar no início dos primeiros sistemas de CTP, né? Os equipamentos não ficavam junto com a pré-impressão, né? Então, quem fazia a cópia era outro local, era perto dos impressores ou coisa parecida, né? Mas aí, como tinham computadores, né, essa coisa toda, não, então precisava ficar na pré-impressão por questão de ambiente refrigerado, etc. Né? E não era
as equipes que fazem esse trabalho. E hoje são, porque você está eliminando processos, etapas, fazendo com que se utilize espaço menor, e aí são as mesmas pessoas que têm que fazer esse processo. Hoje você encontra espaços físicos pequenos, onde você tem gente de um lado, obviamente, popularmente falando, apertando o botão de um lado e fazendo a gravação de outro. O controle do processo, independente do tipo de tecnologia, de chapa que é utilizado, ele é muito relevante, ele é muito importante. Nem sempre se dá atenção a isso, né? Então, uma curiosidade, nós estamos em meio a uma pandemia, há poucos dias atrás eu falei com uma empresa que me disse que estava com algumas dificuldades em seu processo, né? E a gente fazendo um checklist, algo bastante simples, em fazendo algumas perguntas em relação ao que estava acontecendo, nós notamos, né, e ele observou também, que ele tinha o produto parado por alguns dias. Então, ele perdeu a atividade química, portanto, ele tinha dificuldade na revelação do material. Então, ele tem que iniciar todo de novo, fazer as trocas, as limpezas devidas, todo esse trabalho que às vezes no natural ou com volumes maiores, isso era algo, né, que acontecia normalmente, mas que agora, por um problema aí de demanda que houve, natural, isso não aconteceu. Então, a responsabilidade é total, né? Ou seja, entregar uma boa chapa gravada ou copiada para o impressor para que ele reproduza aquele original, né? Ou seja, agora eu vou falar, entregar a matriz para o impressor de maneira correta é muito relevante e tem total sentido que os controles sejam bem feitos. Entendi. Eu gostaria só de lembrar o pessoal que a ideia é que a gente tenha, inclusive, perguntas de vocês. Vocês podem, durante o processo, perguntar, apertem um coraçãozinho se vocês estão gostando, vão dando algum retorno para a gente do que vocês estão sentindo aí do outro lado. Tá? Lembrando que esta live vai ficar gravada no IGTV e depois também ela vai para o nosso canal do YouTube da EasyColor. Agora a EasyColor também tem um canal do YouTube, onde nós temos as lives, e eu estou começando já a preparar vídeos sobre os produtos, sobre softwares, e a gente vai ampliando o conhecimento aí sobre cores. Né? A gente estava falando agora há pouco, e eu gostei muito da lógica que você colocou, de que quando apareceram as primeiras chapas digitais, houve basicamente uma transferência de camada, quer dizer, a camada que revestia o filme passou a revestir a chapa de alumínio. E aí começou o processo. A partir disso, a camada daqueles tempos, de 1990 para cá, mudou muito a tecnologia. O que você consegue nos fazer entender aí de evolução nesse processo? Muita coisa mudou, né? Não só as camadas, né? Ou a receita do bolo, na qual você aplica uma emulsão, uma chapa, mas também a base do alumínio, né? Que é a parte do contrografismo. Né? Existe uma interação muito grande, né? E às vezes é normal a gente imaginar que toda a tecnologia está na emulsão, mas isso não é verdade. Ela também está no contrografismo, na área de não imagem, né? O processo né, existe, né, por sua característica, concepção, a região da tinta, né, que tem base em óleo, que não mistura com água. Né? Lembrando que o offset é um processo indireto, então nós temos a blanqueta para transferência do papel também, da tinta para o papel. Então a evolução aconteceu em vários aspectos. Em se tratando dos produtos em si, existe uma tendência normal que é de haver uma racionalização dos tipos de... Chegou-se a um momento que existiam muitas versões, muitos produtos diferentes para cada aplicação. Então, uma chapa rápida para um birô de impressão, uma chapa que tivesse durabilidade, porque, sei lá, ia fazer um editorial de 1 milhão de cópias, ou aquela impressora rotativa offset que imprimindo 4 milhões de tabloide. Então, pensava-se que precisava-se de produtos diferentes para cada nicho de aplicação. E hoje é uma tendência de você estar eliminando, diminuindo esses produtos e tendo uma quantidade menor e agregando nesses novos produtos as melhorias ou as características de cada uma dessas versões. Né?
Então, É que eu entendo que essa evolução, na verdade, ela passa muito pelo que a gente está tendo hoje do Covid. Quer dizer, todo mundo está tentando uma maneira de acertar. Então, eu acho que no início, várias soluções eram criadas, porque ainda não tinha-se certeza de qual seria a melhor solução, né? Ainda, a parte química, a gente sabe o quanto é complicado você trabalhar a parte química, tanto para você ter uma boa gravação com o laser, quanto para você também, no processo seguinte, ter essa camada sem ser atacada pelos diversos agentes durante a produção e ela resistir e ela conseguir transferir bem. Quer dizer, é um quebra-cabeça muito grande, não é simples. e tudo isso junto, né? E tudo isso junto e misturado. E nós temos dois componentes importantes que a gente não pode esquecer disso. Um é o dispositivo de exposição, que é o CTP propriamente dito. Alguns conseguem uma alta resolução, mas o menor ponto que ele faz na gravação, existe diferença entre um e outro. Então, o segundo ponto é quanto então a matriz de impressão, a chapa, pode suportar em termos de resolução. E às vezes não é a mesma coisa, às vezes você tem diferentes resultados. E eu vou agregar mais um, então, eu falei dois, mas pensando que depois ainda você tem que fazer a transferência daquilo que você tem na chapa para o papel efetivamente, porque muitas vezes você não consegue a transferência onde há o offset propriamente dito, então você não vai alcançar esse mesmo nível de resultado, né? E é natural que a tendência seja que você utilize menos, então, processos, menos etapas, que você encurte os espaços, e não econômica, mas também para não haver variações, para não haver erros, para que não aconteçam problemas ao longo do processo, ou seja, que o resultado seja o mais fiel daquilo que o cliente, o usuário final, espera, né, através de seu original. Eu vou tentar juntar duas perguntas aqui. A minha próxima pergunta é que, quando a gente falou em chapas, a gente falou muito sobre controle de processo. E controle de processo também foi uma live que eu fiz, que é uma preocupação muito importante. E aqui tem uma pergunta aqui, que os novos equipamentos CTP no mercado utilizam uma resolução de 1.500 dpi, né, tanto convencional quanto térmico. E aí eu queria que você tentasse juntar nisso a resolução e o que de fato pode variar em um processo de gravação convencional, onde a gente passa convencional passando por uma processadora, revelando e tudo mais, né? Claro. Vamos tentar dividir, porque realmente a gente tem alguns minutos para falar sobre tudo isso. Então, em termos de resolução, hoje, se pode até permitir ter de resolução acima de 3.000 dpi, inclusive. Uma resolução alta. Mas, muitas vezes, não é só a fonte de exposição ou a característica desse dispositivo que vai emitir essa resolução, mas o que você vai suportar do outro lado. Tem que pensar que do outro lado está um substrato, granulado, anodizado. Às vezes, a matriz do outro lado não tem como suportar essa gravação de ponto. Você falou em granulação, né? Então, quer dizer, efetivamente, se tiver um laser tão fino, ele não consegue pegar o menor grão da camada ali, é isso? Duas coisas. Primeiro que a gente chama de spot size, né? Que é o menor elemento. Sim. Então, talvez ele não seja menor o suficiente para aquela resolução de fonte de energia. Então, aqui já Segundo é o que a chapa pode suportar do outro lado, né? Certo. Antes de falar da impressão. Esse é o primeiro. Isso. Qual a diferença do sistema térmico? Qual foi o grande boom, a grande oportunidade em termos de diferencial na área gráfica, por exemplo? Que é um laser binário. Então, um tipo de energia que não é visível, um laser térmico, onde você tem a energia ou não tem energia.
Com luz, você não consegue ter essa mesma característica, porque isso faz parte da tecnologia. Então, quando você tem luz e ainda depois, além da exposição, que você pode ter a difração da luz, você pode ter alterações na potência, você pode ter inúmeras características afetando essa exposição. E do outro lado, vai haver o processamento, tá? Isso você também pode ter a mudança do tamanho do ponto, por exemplo, fazendo com que o resultado seja diferente. Sabe que é interessante quando... duas características que eu lembro bem, acontecia bastante com o advento aí do sistema de CTP. Quando inicialmente se utilizavam chapas convencionais, positiva, então a luz existia naturalmente pelo processo uma perda de ponto. E a gente sabe que na impressão, você é melhor que ninguém, existe ganho de ponto na impressão. Pensado pelo outro, ou seja, eu tinha um pouco de perda na cópia e eu tinha ganho na impressão. Ok. Então existia um certo controle ou entendimento de quanto era esse ganho de ponto na impressão. A partir do momento que eu entrei com o sistema de CTP, com a tecnologia que ela me permitia uma melhor acuracidade de gravação de ponto, e eu não vou ter mais essa perda de ponto, do outro lado na impressão, eu continuo tendo o mesmo nível de ganho de ponto, só que a minha percepção é que eu ganhei ponto no resultado final. Porque na prática aconteceu isso, né? Oi? Na prática aconteceu isso, né? Aconteceu. Então, esses ajustes de curvas, eles foram necessários, porque a tecnologia, ela é diferente. Não estamos falando de bom ou ruim, mas ela é diferente. Então, para tentar resumir a sua pergunta inicial, eu acredito, particularmente, uma opinião pessoal, de que trabalham com sistemas de luz, seja convencional, seja fotopolímero, violeta, não importa, mas com luz, os controles devem ser maiores, porque existe mais risco ou mais chance, em função das etapas, do processamento, da temperatura, da velocidade, da atividade química, enfim, a gente pode citar várias variáveis nesse processo que pode ter um resultado diferente ao final. Sim, porque quando a gente fala em controlar esse processo efetivamente, a gente está falando basicamente no químico, que vai atacar a camada durante o processo de revelação. E agora você colocou um item que eu achei bem interessante, que é a questão de você ter a camada bem cristalizada ou bem gravada, né, pelo sistema. E aí o sistema acaba fazendo diferença e o sistema térmico ele consegue ser muito mais eficiente nessa gravação do que o sistema de luz, né? Isso, em geral, né? Em geral. Isso como linha geral, né? Não é que um seja... o térmico é melhor do que o convencional em termos de qualidade, né? Em termos de resultados, né? A gente consegue uma definição de ponto melhor, a gente consegue uma estabilidade de resultado da gravação da chapa melhor, né? Mas como é que a gente faz esse controle de processo, por exemplo, no convencional ou no térmico, em chapas, então, já chegando na questão de chapa com processo ou sem processo, nas chapas com processo. O que a gente tem que cuidar no processo? A revelação, a gente tem que cuidar com o químico fica velho demais. Dá uma passada para a gente nessa situação. Ah, nós temos que cuidar de tudo. Né? Mas vamos tentar resumir, né, para que os colegas possam ter um bom entendimento. E muitos são usuários, ainda estou vendo quem Sim. está falando, né? E a gente pode estar respondendo também posterior. Primeiro que deve seguir a orientação do fabricante. Acho que isso sempre é crucial. Então, existe muita falta de informação no mercado de uma maneira em geral. Então, sempre que a gente utiliza a informação do fabricante, a chance do resultado ser melhor, obviamente, é maior. Ou seja, Sim. Tem como. O processo, normalmente, esse checklist de processo, de controle de processo, ele é de trás para frente. Então, eu tenho que começar no processamento, né, tendo as características corretas de um químico, por exemplo, com sua temperatura,
com a oxidação, com a reposição do químico, ou seja, com tudo aquilo que se pede que você tente manter a condutividade desse químico mais estável possível, né? Então, por exemplo, é muito comum trabalhar no processo químico, eu vou diminuir a velocidade ou aumentar a temperatura. São dois eixos diferentes. E você não consegue ter controle, são duas variáveis. Tá bom, Sim, uma, mas se eu mexer nas duas, eu perco esse controle. Isso é normal que seja assim. Então, outra situação que é comum, não deveria, no meu entendimento, as empresas trocarem ou fazer as paradas preventivas, as manutenções, trocas de químicos por um determinado período. Isso é mais ou menos lógico, mas não é correto. Eu vou lhe dar um exemplo. Se um fabricante disser o seguinte, olha, esse volume de químico deve revelar, por exemplo, um X metro quadrado de chapa, então, alcançando esse número, a troca deve acontecer. certo. Mas, normalmente, isso é transferido por um período. Então, sei lá, 3 semanas, um mês, por exemplo. Bom, aí o que ocorre? Se eu utilizar menos chapas, gravar menos chapas, gravar irregular, menos chapas durante esse período ou mais, vai mudar o tempo que eu devo fazer essa troca e manutenções. Então, isso acaba prejudicando um pouco o resultado, principalmente quando nós estamos falando de tecnologia de luz, seja se convencional ou não. Isso em função da luz. A variação no térmico é menor. Inclusive, eu consegui capturar uma pergunta em relação ao térmico. O térmico ele é uma tecnologia binária, né? Então, ou existe a exposição ou não. Ou você tem a informação ou não. Ou Sim. é 1 ou é 0. E isso faz com que você consiga melhores resultados, porque a tecnologia é assim. Nós não estamos falando de fabricantes, de equipamentos ou de produtos, mas isso é inerente à tecnologia. Aqui o Juliano está colocando uma pergunta que encaixa bem com o que a gente está falando aqui. O que a temperatura altera na chapa quando passa pela processadora? Então, uma vez que você não está utilizando a temperatura correta do químico e, portanto, uma temperatura mais alta, você pode ter uma corrosão dos pontos da imagem no perímetro, em volta, fazendo com que você tenha uma diminuição no tamanho do ponto, por exemplo. Então, é isso que vai acontecer. Se você tiver uma maior temperatura, está ligado diretamente à atividade do químico. Esse químico está trabalhando de maneira mais forte. Então, você vai estar mais agressivo. Por isso que a temperatura média de revelação entre os químicos pode variar de fabricante, só de maneira geral, mas nós estamos falando entre 22 até 25 graus, mais ou menos. A partir do momento que você ultrapassa a temperatura de 25 graus, você aumenta a atividade, mas você também tem um risco da condutividade cair rapidamente. E aí, quando ela cair, você vai ter vai ter um efeito inverso, você vai revelar menos. Portanto, você vai ter um resultado diferente da variação tonal. Ou seja, hora você vai ter menos ponto, hora você vai ter mais ponto. Então, é esse balance que ele fica mais prejudicado, né? Então, quanto melhor estiver estabilizado, isso não vai acontecer. Tá. Então, quando a gente tem essa situação, e você disse que a temperatura, ela, na verdade, ela desgasta mais o ponto, principalmente no perímetro do ponto, né? Pelo conhecimento que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, o desgaste ele não acontece apenas no perímetro, reduzindo o tamanho de ponto, que já é algo ruim dentro do processo, porque você tem essa gangorra que você falou, né? Mas ele também ataca mais a camada, o centro do ponto. E normalmente isso leva a um desgaste prematuro da chapa na impressão, ou seja, reduzindo a tiragem. Estou errado? Não, você está certo. Mas acontece primeiro no perímetro, porque Sim. Você tem uma área, por exemplo, não sei se todos conseguem ver, mas onde eu não tenho imagem, aí eu tenho um certo ombro aqui com luz, onde eu estou começando o processo de energia e o centro do ponto ele tem uma quantidade maior.
antes de eu afetar o núcleo, que é a parte principal, o sólido, no meio do ponto, eu vou afetar o perímetro. Sim. Então, acontece, mas primeiro no perímetro. Mas, obviamente, uma Primeiro e muito mais agressivo, muito mais presente, né? Por isso que aí, quando se percebe isso, que ao longo do processo de impressão, você vai ver isso na tiragem. Imagine que com 5 mil, 10 mil, 20 mil, depende da situação, você vai ter um resultado de perda de ponto, porque em algum momento você vai começar a diminuir o tamanho do ponto, e aí tem que fazer a substituição de uma chapa, de uma cor, ou eventualmente até do jogo todo. Na verdade, até eu ia acabar te perguntando sobre o quanto isso afeta na impressão, mas eu acho até que a gente já matou essa história, porque a gente falou em ganho de ponto, a gente falou em tiragem, né? A gente falou em variação, né? Quer dizer, para a gente só fechar a parte de controle de processo, então, com a convencional e com a térmica com processo. Quer dizer, a gente precisa ter as temperaturas estáveis, precisamos ter água limpa, a gente precisa ter controle efetivamente desses químicos para que a gente possa evitar justamente a variação que você explicou em tamanho de ponto, né? Em tiragem, e tudo isso vai acabar afetando diretamente o resultado impresso. Não Total. existe mágica. Isso, exatamente. E sempre me vem uma questão, muita gente fala, hoje em dia qualquer chapa serve, ou eu não preciso de uma chapa de longa tiragem, porque as tiragens são baixas. É verdade, mas é importante lembrar também que é importante que o impresso, seja do primeiro ao último, contém o mesmo resultado. Se você tiver uma variação na chapa, você não vai ter repetibilidade. Você não vai ter o primeiro impresso igual ao último impresso. Essa variação durante o período de impressão, de acordo com o nível de tiragem, ela não pode ocorrer. E eu vou além, acho que principalmente nas baixas tiragens, o controle deve ser maior. Não, e eu, pessoalmente, desmontaria um argumento como esse, dizendo assim, olha, pode ser que qualquer chapa sirva e que você não quer, então, ter todo esse controle, mas na hora que a sua máquina de impressão, o impressor estiver começando a acertar o trabalho, e a chapa agora vem de um jeito, daí no próximo trabalho vem de outro, e na outra vem de outro, quer dizer, ele, para acertar a máquina, ele vai gastar muito mais folhas, vai gastar muito mais tempo, quer dizer, aquele lucro que você acha que você está tendo não comprando químico ou não trocando químico no momento certo, evitando a manutenção, você não está vendo, mas ele está sendo jogado fora na impressão, porque a tua máquina não está rodando o quanto precisaria. O teu tempo de setup está sendo mais alto do que o normal porque você não está cuidando. Isso. Em outras palavras, né, existe um custo de aquisição menor por comprar qualquer chapa ou uma chapa mais barata, mas em contrapartida você tem esses outros custos associados que muitas vezes as empresas sequer têm noção de quais são. E isso é muito relevante, porque se perde o controle, porque agora, em alguns instantes, você falou vários elementos que os custos podem ser avaliados, que eles são muito relevantes, mas que nem todas as empresas têm esse nível de controle dos outros insumos, de tempo, hora máquina e aí por diante. Legal. Agora, falando então, vamos passar para o próximo passo. Quais são os pontos mais importantes da tecnologia atual? A gente hoje está falando mais em chapa sem processo. Né? Seria o próximo passo. É isso? Eu creio que sim. Hoje uma nova empresa, uma empresa que estiver fazendo uma aquisição de equipamento, ele vai pensar duas vezes se ele vai querer comprar uma processadora, por exemplo. Então, hoje também você tem um aspecto ambiental que é importante levar em conta, que nesse caso você vai utilizar água, essa água você tem que dar um determinado fim para ela, não é simplesmente tem que haver tratamento, você não pode jogar ela no esgoto, né, de acordo com a legislação, eu acredito que na maioria
dos municípios do país, assim como o químico. Então, existem aí custos associados a essa logística reversa também. E há vários elementos que hoje, para quem está entrando no mercado agora, não vai querer utilizar sistemas ou processos que você tem a condição de eliminá-los, né? Então, são poucos os casos que existe um retorno, ou seja, que dá um passo atrás das empresas que vão usar a tecnologia anterior. Mas acontece por custo, e é normal. Até hoje eu tive uma conversa interessante que eu mencionei, as empresas que buscam reduzir custo, eu não vejo essas empresas crescendo, né? Ou seja, é muito difícil de cada um de nós agora que estamos participando procurar pensar nisso. As empresas que estão o tempo todo buscando reduzir custo, não necessariamente ela está crescendo. As empresas precisam trabalhar para vender mais, né? Os custos devem estar controlados, sim, mas estabilização do processo e você ter chapas hoje em processos mais rápidos, mais curtos, sem a utilização de químico, é uma tendência natural. E até porque você falou em custo de aquisição, né? Eu vejo assim que quando vai se escolher por uma chapa, você tem que fazer uma conta completa, né? Então, o quanto que você gasta efetivamente com manutenção da sua processadora? O quanto você gasta com a compra do químico? O quanto você gasta com o descarte do químico que você tem que pagar alguém para ir lá e levar? Em algumas situações, isso leva a insalubridade de funcionário e você tem que fazer mais um equipamento para dar manutenção que pode dar problema e parar durante o processo e parar a tua produção. Se você começa a colocar tudo isso na ponta do lápis, quer dizer, você começa a ver a chapa sem processo hoje ela é mais cara, é uma tecnologia mais nova. Existe inclusive um processo de tempo de investimento que tem que ser retornado para o que foi investido, né? Então, a tecnologia mais nova ela fica cara durante um tempo e depois ela começa a declinar o valor, né? Quando o investimento foi pago. Quer dizer, isso é parte do processo. Eu gostei muito quando você disse, e aí eu comecei a fazer um processo mental aqui, de começar a pensar em clientes que ficam contando os centavos ali, e você vê que realmente não são os clientes que deslancham. É isso mesmo. A gente tem também que lembrar, né? A gente tem alguns colegas que estão participando, que, por exemplo, são birôs de pré-impressão, são prestadores de serviço, que esse é o core business deles. Então, eles têm total de fazer controles de processo e entregar um bom produto gravado. Então, nesse caso, a matéria-prima, por exemplo, CTP, a chapa de CTP, ela é relevante para o seu custo e ele tem que fazer um bom trabalho, sim ou sim, para participar desse mercado. Normal. Agora, falando de uma gráfica, que é no ponto do seu comentário e questionamento, em função da tecnologia, hoje no Brasil, e já em função de todo o volume que se tem, de quando foi lançado, nas gerações de produtos que nós temos, nós sabemos que esse percentual de custo incremental pode variar de empresa para empresa, mas ele vai de 10% a 15%, de até 20%. Então, se por um lado nós temos um custo de aquisição maior das chapas sem processo, por outro, você tem uma diminuição nos custos indiretos, que muitas vezes nós não sabemos sequer medir, e que vai chegar à ordem de 20%. Então, essa conta final deve ser uma chapa em processo versus uma chapa gravada, com todos os custos embutidos, né? Elementos, né, diluídos, como, por exemplo, manutenção, algo, espaço físico, colaborador, que nem sempre é colocado na ponta do lápis, né? Então, isso pode fazer um diferencial. Lembrando, mais uma vez, né, o core business de uma gráfica é imprimir. De um prestador de serviço é a gravação da chapa. Então, eles podem ter óticas e perspectivas diferentes, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que é diferente para cada empresa. E um detalhe, sabe uma coisa que poucos observam isso? Você sabe, Marcelo,
Não sei se vai... Enfim, vamos lá. Sabe o volume de água utilizado em uma processadora, por exemplo? Um volume médio de água em uma processadora ou para revelar uma chapa? Você tem essa noção? Não, não tenho ideia. É um bom ponto. A água no Brasil é barato. A água, É. assim, comparado com outros países, né? Obviamente. E se utiliza de 8 a 15 litros de água por uma chapa no formato for inteira ou 8 páginas. Depende da processadora, depende do sistema. Então veja que é uma variação grande, né? Quase o dobro, de 8 a 15. Quanto custa isso ao longo de um período? Custa muito dinheiro. Muitas vezes ele não é observado. Então é interessante. E esse tipo de controle de análise, ele não é feito o tempo todo. Então é importante que a gente tenha essa consciência, né? Então tá. O pessoal está fazendo comentários aqui e o Robson está falando que por isso que as chapas térmicas direct to print, direto à impressão, ajudam a estabilizar o processo. O processamento de chapa, que é uma grande variável, você elimina, né? Só que ele coloca ainda que a tecnologia ela se torna inviável numa situação de empresas que não têm o CTP, por uma questão de logística. E aproveitando esse gancho, né, até o P-Scores aqui está falando que recentemente um cliente que ele atendeu no Canadá comprou 12 CTPs com a tecnologia UV convencional. Quer dizer, é uma realidade diferente do Brasil, comprar 12 CTPs, né? Quando a gente está falando em tecnologia de térmica e tudo mais, eu preciso trocar o CTP? Como é que funciona esse processo com a chapa sem processo? Eu preciso trocar o CTP ou não preciso? Posso usar o mesmo? Pode usar o mesmo. Em 95% dos casos. Não é necessário nenhum tipo de alteração do sistema de CTP ou do dispositivo de exposição. Você pode utilizar os mesmos. O que mudou, nesse caso, foi a tecnologia da chapa, né, que permite hoje, então, que você não tenha a revelação e que é eliminado ao longo do startup da impressão as áreas onde são de não imagem. Então, é bastante simples e mais limpo, mais rápido. Hoje, os benefícios são inúmeros, né? Sobre o comentário da logística de muitas empresas, né, gráficas sem pré-impressão, é correto. Nem todo mundo tem seu processo, alguns nem sabem. Hoje eu falei com um colega também que ele falou, poxa, eu conversei com uma empresa perguntando qual era a chapa que ele utilizava, e ele falou que não sabia. Ele falou que era entregue por um prestador de serviço, independente do resultado, não é disso que nós estamos falando, acho que não vem ao caso, mas ele não tinha muito essa noção, né? Então a responsabilidade disso passa a ser de um terceiro, né? E a gente tem bons prestadores de serviço no mercado, sem dúvida nenhuma, são empresas que fazem com toda certeza. O Juliano aqui estava perguntando, inclusive, como é que é o processo da chapa sem processo, como é que funciona a chapa sem processo. Dá uma palha para a gente, para ele entender melhor o que muda numa chapa com processo e numa chapa de... Como é que ela funciona? Bacana. Boa pergunta. Obrigado, Juliano. Sim, é a chapa que muda. Então, a chapa ela tem uma outra tecnologia. Em geral, as chapas com processo, o laser faz a exposição, a gravação da área de não imagem, e o revelador, onde o laser sensibilizou, ele remove, então, essas áreas que são indesejáveis, vamos chamar assim. No caso das chapas sem processo, elas são negativas. Portanto, o laser incide, ele grava na área de imagem, fazendo a formação do ponto. Outro aspecto interessante da resolução, porque agora eu não estou mais contornando a imagem, eu estou formando a imagem. E isso me traz benefício. Benefício é agilidade, porque a gente sabe que a área de imagem é sempre menor do que a área de não imagem, de contragrafismo. Uma vez que foi sensibilizado... Ou seja, você grava a chapa em menos tempo, na prática. Em geral, depende dos produtos, dos dispositivos. Mas como regra geral, como você disse,
a área de grafismo normalmente é menor do que a área de não grafismo. Quer dizer, então a tendência é que você grave a chapa em menos tempo. Isso, as variações do produto acontecem, mas sempre que seja o mesmo tipo de produto, sim. E depois o que acontece, o TAC da tinta, ele ajuda na remoção dessa área que não foi cristalizada, que não foi sensibilizada, onde não houve ação do laser. E é isso que acontece, ou seja, nas primeiras revoluções, essa área de não imagem, onde não houve ação do CTP, ela é removida nas primeiras folhas. Então, fazendo com que você tenha um processo limpo também, e não houve todas essas variáveis na pré-impressão, que a gente citou algumas. Uhum. Simples assim. Legal. Agora, uma pergunta que normalmente vem da impressão. Quando você, já que o Juliano perguntou, vamos tentar melhorar o resultado. Quando você está retirando essa camada na impressão, essa camada, ela suja o sistema de água, aquela água daí ela tem que ser descartada de maneira diferente. Como é que funciona isso na impressão daí? Olha, você não tem ideia de quantas vezes eu já ouvi essa pergunta desde um paradigma de mercado. Lógico que aqui nós estamos falando de tecnologia, então depende dos produtos, das empresas, mas eu vou falar de âmbito em geral, ok? Que eu acho que é mais importante para todos nós. Isso não acontece, isso é um mito realmente, ou seja, os principais fabricantes, e hoje também a fábrica, por exemplo, que é a Conita, é da mesma forma, essa emulsão retirada através do TAC da tinta, ela sai nas primeiras folhas e não existe a contaminação do sistema de solução de fonte. E nem sequer é necessário produtos específicos, porque em algum momento pensava-se, ou alguns fornecedores pediam, que se utilizava determinados insumos, como, por exemplo, a solução específica, ou a tinta específica, ou qualquer outra coisa. Isso não é mais. A escolha da chapa independe de outros processos, né? É lógico, mas eu ouvi dizer na empresa tal, teve problemas. Se você não tem controles adequados, nem na pré-impressão, nem na impressão, e não lava uma banheira, por exemplo, de solução de fonte, há semanas ou até meses, você pode ter um resultado diferente, mas isso é porque você não está fazendo outros tipos de controle. A partir do momento que você muda uma variável, outras podem serem afetadas, né? E controle de processo é a chave. Então, você precisa estar trabalhando de maneira adequada, seguindo a orientação dos fabricantes, para que isso não aconteça. A gente está indo para os nossos 5, 6 últimos minutos de live. Eu fico feliz porque eu vejo que você está falando tranquilamente. O pessoal talvez não saiba que é a sua primeira live. É verdade. Ele estava nervoso antes, né? Um pouquinho. Parabéns pelo desempenho. E eu queria puxar um pouco, então, a sardinha para o meu lado e perguntar, por exemplo, as empresas hoje sabem da necessidade do gerenciamento de cores, mas ainda existe uma dificuldade no investimento para o gerenciamento de cores. Todo esse processo que a gente falou na pré-impressão, na prática, ele leva a uma dificuldade de controle de todo o processo. Se eu não controlar, usar o equipamento para fazer a medição nas chapas, principalmente nas chapas com processo, né? Todas essas variações vão afetar nos meus resultados de impressão, e aí eu atingir uma prova de cor, eu atingir um resultado, sempre vai ficar mais difícil. E nesse cenário, eu diria até que o gerenciamento de cores acaba sendo inócuo, porque uma hora você vai lá, cria uma curva, 2 dias depois o cara já não está mais imprimindo daquele jeito, já não funciona mais. É isso mesmo? Total. Quantos processos, insumos diferentes, etapas, enfim, para simplificar, nós não mencionamos até chegar na impressão. E aí nós vamos, semana que vem, falar sobre isso, né? Quais são as outras variáveis? Por exemplo, a troca de insumos, né? Uma determinada sequência. Isso não é nenhum problema, eu acho que elas têm que fazer o melhor negócio para cada uma delas, né?
Inclusive, nós sugerimos isso aos nossos clientes, mas o ponto é, qual tipo de suporte que houve? Orientação, isso foi feito de maneira adequada, você segue os procedimentos que foram apresentados, isso faz total diferença. Mas falar de tinta, então, para não falar de chapa, será uma escala de tinta, um fabricante, revisar determinados aspectos, você sabe melhor que ninguém sobre isso, o resultado é nulo. E também não adianta nada você criar todo um procedimento, implementar algo, criar um projeto até algo bem mais amplo, se depois não tem controle, se depois não tem medições, se depois não usamos informação, números, aquilo que a gente procura, porque isso não faz. O Félix, ele está aqui na live, e ele fez uma live anterior comigo falando sobre gestão. E aqui ele falou justamente em controle CEP durante o processo, para que você rastreie todas as variáveis e que você possa saber exatamente o que está acontecendo, né? Então, para mim ficou claro de que controle de processo é a chave, a gente precisa seguir as orientações dos fabricantes e a gente precisa eliminar variáveis para que a gente possa ter uma assertividade maior. Daniel, eu queria agradecer muito pela sua disposição, agradecer muito a Conita do Brasil. Eu gostaria que, nós temos aí alguns minutos ainda, que você desse as suas palavras finais, né? Lembrando ao pessoal, sigam-nos nas redes sociais, no Instagram EasyColor _, no nosso YouTube, também agora, youtube.com/EasyColor, onde vocês vão ver esse vídeo e outros vídeos sobre a história da ISO 12647, densidade versus LAB, uma série de lives aí muito interessantes. Está contigo, Daniel. Obrigado, Marcelo, e a todos que participaram também. Foi uma experiência interessante, a primeira, como você mencionou. Eu acredito que eu falo sempre sobre disponibilidade de tecnologia. Então, nós temos que se apegar a isso, as empresas estão aí, existem muitas opções. Será um custo-benefício excelente para o mercado. De tudo, a gente quer apresentar informação, conteúdo, aprendizado, treinamento, aquilo que os clientes quiserem, as pessoas que participaram, outros, nos procurem, que a gente vai ajudar com todo esse tipo de conteúdo para que eles tenham um bom resultado sempre da empresa deles. E lembrando que nem sempre reduzir custo, a gente vai aumentar as vendas. São coisas diferentes e a gente precisa trabalhar na base, realmente na estrutura e fazer bons investimentos para obtermos melhores resultados ainda. Eu que agradeço o convite mais uma vez e semana que vem nós estamos de novo. Vamos falar na semana que vem ainda sobre as matrizes de impressão, as nossas chapas, durante o processo de impressão. E aí a gente vai ver todos os fatores que afetam a chapa de impressão durante a impressão efetivamente, que na verdade é onde ela vai mostrar a que veio. Se ela foi preparada de uma maneira adequada pela pré-impressão, ela vai chegar lá para desempenhar o seu melhor resultado, né? E a gente vai entender todas essas características e tudo mais contigo. Convido a todos para estar conosco também na quinta-feira, às 20 horas. Legal. Um abraço e muito obrigado. Boa noite, até a próxima. Até a próxima. Até logo.